Bom dia, meus irmãos, amigos do Café com Fé e Confissão. Tudo bem com vocês? Graças a Deus, né? Terminamos a conferência profética com o profeta Fernando Leal de uma forma extraordinária. Foi um tempo maravilhoso, coisa grandiosa e recebemos muito, né? Obrigado, igreja, obrigado cada colaborador, departamento das crianças, louvor, né? A mídia também, o departamento de DI, né? Recepção, e pastores de Gaspar, de Indaial, pastores de Pomerode, de Jaraguá, né? E o pessoal que esteve no canal também. Obrigado a todos vocês. Foi um tempo muito maravilhoso. E eu estou aqui nesse café ministrando a respeito do descanso de Deus. E ontem nós falamos de não andarmos ansiosos, o perigo de andar ansioso, né? Que é um perigoso demais ficar ansioso, preocupado, né? Então, há um perigo na ansiedade. E hoje nós vamos falar de Lucas 13:34. Jesus disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos, como a galinha junto do seu próprio ninho, debaixo das asas, e vós não o quisestes. Lucas 13:34, de Jerusalém, Jerusalém. Ou seja, Jerusalém, Jerusalém, que mata as fontes da minha palavra, porque os profetas eram as fontes da palavra de Deus naquele tempo. E na sequência, Jesus diz que não ficaria ali pedra sobre pedra, acrescentando o quê? Em Lucas 19:41, 42. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: Ah, se conhecedes por ti mesmo, ainda hoje o que é devido à paz, mas isto agora oculto está aos teus olhos. É pelos olhos espirituais que podemos ver a verdade que nos conduz ao descanso da fé. Quando não queremos dar ouvidos a Deus e resistimos à sua voz, se não nos arrependermos, um véu toma conta dos nossos olhos espirituais. Quando Deus percebe que alguém está longe do descanso que ele dá, o coração dele se entristece. A incredulidade afasta a pessoa de Deus. Porém, na área em que exercemos fé, Deus fica à vontade para operar. Se temos a capacidade de ouvi-los, entramos na paz, porque o Senhor diz, é uma porta para a paz. Porque o que o Senhor diz é uma porta para a paz. A partir do momento em que Deus fala conosco, aleluia, aleluia. Sabe, queridos, Deus está falando com a gente agora. Ele fica completamente comprometido com essa palavra que ele nos deu. Deus não brinca com a palavra dele, pois ele e sua palavra são a mesma coisa. A palavra de Deus é a expressão do que Deus é, ela é o próprio Deus. É impossível que a palavra de Deus não se cumpra em nossas vidas. Quando Deus fala, aleluia, a nós, aquilo é vivo, aleluia. Aquilo são centelhas de milagres, aleluia. Porque a palavra de Deus está comprometida com ele para nós. Ele quer que nós creiamos na sua palavra e comecemos a louvá-lo, porquanto a palavra dele é fiel. O que Deus diz é a verdade. É uma porta para a eternidade. É uma porta para o descanso. Saiba de uma coisa, meu irmão, minha irmã. Quando nós cremos, não estamos mais sujeitos ao tempo ou às circunstâncias de alguma coisa. Quando cremos, o nosso espírito se encontra em outro lugar, pelo Espírito Santo. Ele se encontra na eternidade do eterno, no Espírito, no lugar exato daquela verdade. Essa é a condição real que prevalece naquele que crê e exerce sua fé na palavra daquilo que Deus diz ao seu coração. A partir deste momento, declare descanso nas suas finanças, saúde, aleluia, e descanso na sua saúde.
saúde na sua família, descanso na sua família. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando nós cremos no que Deus diz, começaremos a agir como Ele diz. E é assim que reinamos em Cristo. Veja o que Hebreus 4:7 diz. Hoje, se ouvides a voz, ou se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Essa expressão, se ouvirdes a sua voz, corresponde àquele momento em que Deus ministra a palavra dele em nosso coração. Isso acontece quando passamos tempo a sós com Deus, orando e meditando em sua palavra. Quando nós cremos na palavra que ele dá a nós e passamos a exercer a nossa fé, mudando de comportamento, se ajustando ao que Deus falou, ao seu tempo a sós com ele, então o resultado vem. Há pessoas que querem ver para depois crer, mas a fé diz, e ela não vai funcionar contrário. Primeiro Deus fala, depois cremos e depois vemos. Primeiro Deus fala, depois cremos e depois veremos. É simples. Deus e a palavra são a mesma pessoa. Aleluia. Quando a palavra de Deus chega no nosso coração, fé entra em ação. O Salmo 127:1 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhará os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Se Deus não estiver agindo em nossas vidas, não adianta nada. A palavra de Deus diz que se Ele não estiver agindo, em vão estamos trabalhando. Se Deus não estiver guardando, em vão estamos vigiando. Vamos ver o versículo seguinte do Salmo 127. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, aos seus amados ele dá enquanto dorme. Aleluia. Quando descansamos através da fé, pela ação correspondente que a palavra diz, Deus acrescenta nas nossas vidas até quando dormimos. O valor da palavra de Deus é inigualável. O maior patrimônio de uma pessoa é a palavra que Deus lhe dá. Porque a palavra que arde em nosso espírito é uma porta pela qual podemos crer e entrar através do exercício da fé. Hebreus 4:12 diz: a palavra de Deus é viva e eficaz. Essa é a condição da palavra em que nós cremos. Uma palavra viva e eficaz. Quando cremos, exercemos nossa fé nessa palavra viva. E na eficácia entramos no descanso. Pois fé é um ato correspondente ao que Deus diz. Que não põe dentro da realidade, aleluia, que nos põe dentro da realidade da provisão de Deus numa determinada situação. A palavra de Deus nos dá, não é apenas uma informação espiritual. Escute que eu vou repetir para você. A palavra de Deus não nos dá apenas uma informação espiritual. Ela é uma porta para uma determinada verdade, pela qual entramos quando a aceitamos e a praticamos com simplicidade da fé. Isso nos conduz a lugares em Deus abundantes de provisão. Ao exercermos a nossa fé, estamos vivenciando a verdade de Deus no nosso espírito pelo Espírito Santo. Isso nos leva ao lugar onde tudo é possível, ao lugar onde tudo já está feito. A fé é a entrada para a sala do banquete da provisão do Evangelho. Como é importante aceitarmos e vivermos de acordo com o que Deus nos diz por uma fé simples. Isso libera o poder da palavra em nós, através de nós, e não haverá montanha que ficará de pé diante da força da palavra de Deus, que estamos vivenciando e praticando pela fé. Entre no descanso, comece a louvar a Deus, porque certamente você será tremendamente abençoado com isso, abençoado, como diz o Salmos 37:1. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha invejas dos que praticam iniquidade. E olha só o versículo 3 e 4.
Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra, aleluia. Alimenta-se da verdade, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Essa palavra é infalível, meu irmão. Entregue seu caminho ao Senhor, entre no descanso. Não lute do seu jeito nem dos seus métodos. Vá descansar. Nem toque mais no assunto com Deus. Só toque no assunto com Deus louvando. E se você quiser lembrá-lo, não lembre pedindo de novo, mas louvando e dizendo: Senhor, eu te louvo, porque o Senhor já me deu a vitória. Isso é fé. Então, a partir desta atitude, reflita a palavra de Deus operando no seu íntimo, deixe a palavra fluir como rios de água viva no seu interior, através da sua fé. Deus já concluiu todas as obras, já fez tudo. Hoje é dia do seu descanso. Entre no descanso. Aleluia. Viva do descanso. Viva do descanso. Jesus alertou: Jerusalém, 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 que mata minha palavra. Não seja uma terra que rejeita a palavra de Deus. Seja abençoado no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.